Durante um jantar em família com o meu filho e a sua esposa, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Levanta e vai, agora. Não diga nada ao seu filho. Decidi obedecer. E descobri isso. A polícia estava a bater a porta. Olá, amigos. Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. As gotas de chuva escorriam pela janela do meu apartamento em Lisboa, enquanto eu folheava um velho álbum de fotos amareladas pelo tempo. As imagens capturavam momentos de uma vida que parecia distante agora. Eu e a minha falecida esposa, Leonor, rindo à beira do Tejo, com o nosso filho único, Vasco, ainda criança, correndo atrás de gaivotas no terreiro do Paço. Aqueles dias de sol eterno em Alfama contrastavam com o cinzento atual da minha existência viúva. O apartamento no bairro Alto, outrora cheio de risos e cheiro a sardinhas assadas, agora ecoava apenas o tic-tac do relógio antigo na sala. Eu, Teodoro Alencar, aos 68 anos, passava as noites a gerir remotamente a minha rede de pastelarias espalhadas pela cidade. 7 lojas que construí com Leonor, vendendo pastéis de nata quentes e sonhos recheados de creme. Mas o sucesso profissional não preenchia o vazio deixado pela perda dela. Há 2 anos, nem a ruptura com Vasco, que durava quase tanto tempo. O telefone tocou, quebrando o silêncio como um trovão inesperado. O número no ecrã fez-me hesitar. Era Vasco. Há 1 ano que não falávamos, desde aquela discussão feia sobre dinheiro. Ele queria investir num esquema duvidoso de imóveis no Algarve, e eu recusei, temendo que fosse mais um dos seus impulsos arriscados. Leonor teria mediado com a sua sabedoria calma, mas sem ela, as palavras azedaram e ele partiu furioso, jurando nunca mais voltar. Alô! A minha voz saiu rouca, como se não estivesse habituada a conversas reais. Pai, sou eu, Vasco. A voz dele tremia ligeiramente, como quando era miúdo e confessava ter partido uma janela com uma bola. Como estás? Estou bem. E tu? O coração batia forte no peito, misturando esperança e receio. Estou ótimo. Na verdade, eu e a Inês estivemos a falar muito ultimamente. Sobre nós, sobre o passado. Sentimos a tua falta, pai. Muita falta. Inês, a esposa dele, uma mulher elegante que eu mal conhecia além de casamentos e jantares esporádicos. Queríamos convidar-te para jantar hoje à noite, aqui em casa, em Cascais. A Inês vai fazer bacalhau à Brás como a mãe gostava. O convite veio como um raio de sol num dia chuvoso. Hoje é um bocado em cima da hora, mas... Sim, eu vou. As palavras saíram antes que eu pudesse ponderar. Talvez Leonor estivesse certa quando dizia que as famílias se reconectam quando menos se espera. Ótimo, às 8 horas. Eu mando o endereço por mensagem. Mudamos para uma casa maior no ano passado. A voz dele soava aliviada, quase eufórica. Pai, obrigado por dares esta oportunidade. Vamos falar a sério como antigamente. Desliguei e fiquei a olhar para o álbum. Uma foto de Vasco no dia da formatura na universidade, com Leonor ao lado, orgulhosa. Ele sempre foi ambicioso, sonhando com riquezas além das nossas pastelarias modestas. Mas a ambição pode ser uma faca de 2 gumes, como Leonor advertia. Levantei-me devagar, as articulações protestando contra o frio úmido de Lisboa. Hora de me arranjar. Escolhi o fato cinzento que Leonor me comprara para o nosso 40º aniversário, guardado no armário como uma relíquia. O espelho mostrou um homem envelhecido, com rugas profundas e cabelo grisalho, mas os olhos brilhavam com uma centelha de otimismo. No duche, a água quente lavou anos de solidão. Barbeei-me com cuidado, aplicando o aftershave que Leonor adorava. Um cheiro a lavanda que me transportava para os nossos passeios no Chiado. Desci as escadas íngremes do bairro Alto, chamando um Uber na rua empedrada. A chuva parara, deixando o ar fresco e perfumado a jasmim. O motorista, um homem tagarela de origem angolana, comentou sobre o trânsito para Cascais. Vai visitar família? Que bom nestes dias chuvosos, nada como um abraço quente. Cheguei à morada indicada, uma vivenda imponente à beira-mar, com vistas para o Atlântico agitado. O portão de ferro forjado abriu-se automaticamente,
revelando um jardim meticulosamente cuidado, com azulejos tradicionais nas paredes e uma fonte murmurante. Aquilo era luxo puro. Como o Vasco podia permitir-se aquilo? As pastelarias davam lucro, mas não tanto. Toquei a campainha, o coração acelerado como num primeiro encontro. A porta abriu-se e lá estava Vasco, mais magro do que me lembrava, com um fato italiano impecável e um sorriso largo. Pai, entra, entra! Abraçou-me com força. Um abraço que durou segundos a mais, como se quisesse compensar o tempo perdido. Inês surgiu atrás dele, numa vestido fluido de seda, o cabelo loiro ondulado perfeitamente arranjado. Teodoro, que prazer vê-lo! Entre, está frio aí fora. A casa era um palácio, pisos de mármore polido, quadros abstratos nas paredes, móveis modernos misturados com peças antigas portuguesas. O ar cheirava a bacalhau assado e ervas frescas. Uma empregada, uma mulher de meia idade com traços brasileiros, chamava-se Eulália. Pegou no meu casaco com um sorriso tímido, mas os olhos dela pareciam carregados de algo indecifrável, como uma sombra passageira. Sentamo-nos na sala de estar, com vista para o mar revolto. Vasco serviu um vinho do Porto envelhecido, erguendo o copo. A família, pai, ao recomeço. Brindamos e o líquido doce desceu pela garganta, aquecendo-me por dentro. Conversamos sobre trivialidades. O tempo instável de Lisboa, as novidades nas pastelarias, o novo projeto de Vasco em imobiliário. Inês elogiou o meu negócio, perguntando detalhes sobre lucros e expansões futuras. Deve ser cansativo gerir tudo sozinho agora, Teodoro. Já pensou em reformar-se? Passar o testemunho? As perguntas soavam inocentes, mas algo no tom dela me inquietou. Vasco enchia o meu copo com frequência, insistindo para que bebesse mais. Pai, relaxa, estamos entre família. O vinho era forte, e em breve senti a cabeça leve, as luzes da sala dançando ligeiramente. Eulália trouxe aperitivos, queijos da Serra da Estrela e azeitonas temperadas. Os seus movimentos eram precisos, mas notei que evitava olhar-me nos olhos. Passamos à mesa de jantar, uma peça enorme de madeira maciça, posta com porcelana fina e talheres de prata. O bacalhau à brasa estava perfeito, crocante e cremoso, como Leonor fazia. Como sabia a receita, Inês? A Leonor guardava-a em segredo. Ela sorriu, trocando um olhar rápido com Vasco. Vasco contou-me. Queria que se sentisse em casa. Comíamos e falávamos, recordando anedotas antigas. Vasco miúdo a roubar pastéis da loja, Leonor a ensinar-nos fados tristes ao serão. Mas a conversa derivava sempre para o meu negócio. Pai, com 7 pastelarias, deve valer uma fortuna. Já fez testamento? Planeou a sucessão? Vasco perguntava casualmente, mas os olhos brilhavam com intensidade. O vinho continuava a fluir, e eu sentia-me cada vez mais relaxado, quase eufórico. Eulália servia em silêncio, mas uma vez, ao pousar o prato, os dedos dela tremeram, derrubando uma colher que tilintou no chão. O meu telemóvel vibrou no bolso, um zumbido discreto durante a sobremesa. Um pudim de ovos dourado. Olhei de relance, número desconhecido. A mensagem em maiúsculas. Levante-se e saia agora. Não diga nada ao seu filho. O sangue gelou nas veias. Li de novo, o coração disparado. Quem enviara aquilo? Por quê? A sala girava ligeiramente, o vinho afetando-me mais do que o habitual. Desculpem, murmurei, levantando-me devagar. Preciso de ir à casa de banho. O vinho subiu-me à cabeça. Vasco franziu o sobrolho. Tudo bem, pai. A casa de banho é ali no corredor, segunda porta à esquerda. Caminhei devagar, fingindo normalidade, mas em vez de virar à esquerda, continuei para a cozinha, onde Eulália lavava a louça. Ela não se virou, mas os ombros enrijeceram ao sentir a minha presença. Passei por ela em silêncio, abrindo a porta das traseiras que dava para o jardim. O ar fresco do mar bateu-me no rosto, aclarando as ideias. Corri pelo relvado molhado, saltando o muro baixo para a rua adjacente. Chamei um Uber a um quarteirão de distância, o coração aos saltos. Enquanto esperava, disquei o número da mensagem. Tocou 2 vezes. Espero que tenha seguido o conselho, disse uma voz neutra, feminina. Quem é? Por que me avisou?
Perguntei ofegante. Não posso revelar, mas o senhor estava em perigo. O seu filho deve 1,8 milhões de euros a agiotas. Jogos de azar, casinos clandestinos em Sintra. Eles ameaçaram-no de morte se não pagar em 10 dias. As palavras atingiram-me como um soco. Vasco, o meu Vasco envolvido com criminosos? Impossível, ele vive em luxo. Tudo financiado por empréstimos. O vinho que bebeu tinha lorazepam misturado para o tornar sugestionável. Documentos prontos para transferir as suas pastelarias para ele. Só faltava a sua assinatura. O Uber chegou e eu entrei, dando o endereço de casa em Lisboa. Como sabe disto? Sou alguém que vê tudo, alguém que não pôde ficar calada. A voz soava como Eulália, mas disfarçada. Obrigado, sussurrei. O que faço agora? Proteja-se, mude fechaduras, alerte advogados. E chame a polícia se quiser justiça. A chamada terminou. Olhei para trás, vendo as luzes da vivenda ao longe. O meu filho planeava roubar-me tudo. Leonor ficaria destroçada. No caminho de volta, o telemóvel encheu-se de chamadas perdidas de Vasco. Ignorei-as, discando em vez disso o 112. Polícia! O meu filho tentou drogar-me para roubar o meu negócio. Preciso de ajuda em Cascais. A operadora fez perguntas rápidas. Unidades a caminho. Não volte lá sozinho. Mas eu já decidira. Motorista, vire! Vamos de volta para Cascais. Leonor sempre disse que a verdade deve ser enfrentada de frente. Chegando perto, vi carros da polícia aproximando-se. Sirenes silenciosas. Estacionei a um quarteirão e caminhei até a porta, tocando a campainha como se nada fosse. Vasco abriu, o rosto pálido. Pai, onde foste? Estávamos preocupados. Precisei de ar fresco, disse calmamente, entrando. Inês surgiu, os olhos vermelhos. Teodoro, graças a Deus. Sentamo-nos de novo e Vasco serviu mais vinho. Bebe, pai, para acalmares. Ergui o copo, fingindo sorver, notando partículas estranhas no líquido. Sabes, Vasco, a tua mãe sempre soube quando algo estava errado. Ele trocou olhares nervosos com Inês. Pai, bebe logo. Está a ficar quente. Antes que eu respondesse, batidas fortes na porta. Polícia, abram. Vasco empalideceu, o copo caindo e partindo-se. Os agentes entraram, algemando-os. Acusados de tentativa de envenenamento e fraude. Encontrei o olhar de Vasco. Por quê, filho? Os agiotas iam matar-me. Não tive escolha. Lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Tinha sim. Escolheste o errado. Enquanto os levavam, Eulália aproximou-se. Fui eu que avisei, senhor. Não podia deixar. Obrigado, Eulália. Preciso de alguém como tu nas minhas pastelarias. Gerente, salário decente, futuro seguro. Ela sorriu, lágrimas nos olhos. Aceito, senhor Teodoro. De volta a Lisboa, o apartamento parecia menos vazio. Leonor aprovaria. Justiça e bondade andam de mãos dadas. A família verdadeira surge nos momentos inesperados. Nem sempre de sangue, mas de coração. Na manhã seguinte, o sol infiltrava-se pelas persianas entreabertas do meu apartamento no bairro Alto, pintando listras douradas no chão de madeira rangente que Leonor tanto amava restaurar nos fins de semana preguiçosos. Acordei com o cheiro residual de café fresco que eu próprio preparara na véspera, misturado ao aroma salgado do Tejo que subia pelas ruas inclinadas. O telemóvel piscava com notificações, mensagens da esquadra de Cascais, um e-mail do meu advogado e uma chamada perdida de um número desconhecido que, ao verificar, pertencia a Eulália. Antes de retomar o dia, sentei-me à mesa da cozinha, folheando o jornal diário. Manchetes sobre corrupção em políticos lisboetas e o eterno debate sobre o turismo excessivo em Sintra. Mas a minha mente vagava para a noite anterior, não como uma ferida aberta, mas como um puzzle que começava a encaixar peças inesperadas. Levantei-me e caminhei até a varanda estreita, onde as roupas penduradas nos estendais vizinhos dançavam ao vento como bandeiras de uma Lisboa resiliente. Dali, via-se o castelo de São Jorge ao longe, uma silhueta imponente que me recordava as histórias que Leonor contava sobre os mouros e os cristãos, lições disfarçadas sobre perseverança e traição. Vasco, outrora o meu pequeno explorador que subia aquelas muralhas fingindo ser um cavaleiro,
Transformara-se num homem preso pelas suas próprias armadilhas. Liguei para Eulália, o toque ecoando no ar matinal. Bom dia, senhor Teodoro, atendeu ela, a voz carregada de um sotaque brasileiro suave, como ondas do Atlântico batendo na costa de Cascais. Espero não o ter acordado cedo demais. Não, Eulália. Obrigado novamente por tudo. Como está? Precisa de algo antes de segunda-feira? Perguntei, inclinando-me sobre o parapeito, observando um elétrico amarelo ranger pela rua abaixo, carregado de turistas com mapas na mão. Estou bem, senhor. Mas há algo que não lhe disse ontem, sobre o senhor Vasco e a senhora Inês. Eu ouvi mais do que planeavam. Não foi só o vinho drogado. Havia conversas sobre um esquema maior, envolvendo investidores estrangeiros no Algarve. Eles falavam em lavar dinheiro através das suas pastelarias, usando-as como fachada para transferências ilegais. As palavras dela caíram como pedras num poço profundo, ecoando surpresas que eu não antecipara. Lavagem de dinheiro. As minhas lojas, construídas com suor e receitas de família passadas de geração em geração, desde o meu avô que fugira da ditadura salazarista para abrir a primeira em Alfama, fiquei em silêncio por um momento. O vento levando o som de um fadista de rua que ensaiava uma melodia melancólica lá embaixo. Eulália, isso muda tudo. Tem provas? Algo que eu possa levar à polícia? Sim, senhor. Gravei algumas conversas no meu telemóvel quando limpava o escritório. Eles achavam que eu era invisível, mas eu via tudo. Os e-mails impressos, os números de contas offshore nas Ilhas Cayman. Posso enviar-lhe os ficheiros, mas tenho medo. E se me deportarem? Sou imigrante, o meu visto depende de emprego estável. Não se preocupe. O meu advogado é especialista em imigração. Ele tratará disso. Envie-me tudo e venha para cá hoje mesmo. Pode ficar no quarto de hóspedes até arranjarmos algo melhor. Lisboa protege os seus, Eulália, especialmente aqueles com coragem como a sua. Desliguei, sentindo uma energia renovada, como se Leonor estivesse a sussurrar encorajamentos do além, recordando-me das noites em que discutíamos política à mesa, com pratos de arroz de pato e vinho verde. O dia desenrolou-se num turbilhão de ações práticas. Chamei o meu advogado, o Dr. Ramiro Figueira, um homem baixo e enérgico com bigode farto, que chegara de Faro há décadas e construíra uma reputação defendendo pequenos empresários contra tubarões corporativos. Encontramo-nos num café no Chiado, sob os toldos listrados, onde o aroma de bicas fortes competia com o cheiro de livros velhos das livrarias vizinhas. Teodoro, isto é grave, disse ele, folheando os documentos que eu imprimira das mensagens de Eulália. Não é só tentativa de fraude familiar. Há indícios de branqueamento de capitais internacional. Vou contactar a polícia judiciária. Mas prepare-se. Vasco pode tentar um acordo, alegando coação dos agiotas. Enquanto Ramiro falava, observei a multidão. Jovens artistas tatuados misturando-se com idosos jogando xadrez nas esplanadas. Uma tapeçaria viva de Lisboa que sempre me inspirara resiliência. E a Inês, ela parecia cúmplice, mas talvez manipulada. Ela já contratou um advogado próprio. Rumores dizem que vai testemunhar contra Vasco para reduzir a pena. Família, hein? Às vezes o sangue azeda mais rápido que o vinho. Ramiro riu-se amargamente, mas eu sentia uma pontada de tristeza. Inês, com o seu ar sofisticado de quem cresceu em vilas algarvias, talvez fosse vítima do encanto ilusório de Vasco, como eu fora outrora. De volta ao apartamento, Eulália chegou com uma mala pequena e olhos ansiosos. Mostrei-lhe o quarto, outrora de Vasco, agora cheio de caixas de recordações, troféus de futebol juvenil, livros de Essa de Queiroz que Leonor lera em voz alta. Sinta-se em casa, disse-lhe, preparando um chá de camomila na cozinha minúscula. Enquanto bebíamos, ela contou a sua história. Viera do Rio de Janeiro há 5 anos, fugindo de um casamento abusivo, trabalhando em casas ricas para enviar dinheiro à filha adolescente. O senhor Vasco tratava-me como lixo, mas a senhora Inês era pior. Fingia bondade, mas controlava tudo, como uma rainha num castelo falso. As gravações que ela reproduziu no telemóvel eram chocantes. Vozes sussurradas planeando não só a minha assinatura forçada, mas também falsificar documentos,
para vender as pastelarias a um consórcio espanhol envolvido em especulação imobiliária. Eles falavam em demolir as lojas para construir hotéis de luxo, disse Eulália, os olhos marejados. Destruir o que o senhor e a dona Leonor construíram com amor. Aquilo inflamou algo em mim, uma fúria quieta como as marés do Tejo em dia de calmaria. Liguei para a minha gerente principal, a senhora Constança, que gerenciava a loja em Belém, famosa pelos pastéis que atraíam filas de turistas. Constança, reforce a segurança em todas as lojas. Mude as senhas dos sistemas, contrate vigilantes extras. E prepare um inventário completo. Nada sai sem a minha aprovação. Ela, uma mulher robusta, de trás os montes com sotaque carregado, assentiu sem perguntas, habituada às minhas excentricidades pós-viúves. À tarde visitei a esquadra central em Lisboa, entregando as provas a um inspetor da PJ, o agente Duarte Mendes, um homem alto com cicatrizes de antigas investigações, cheirando a tabaco e determinação. Senhor Alencar, isto liga-se a uma rede maior. Os agiotas que o seu filho mencionou são ligados a um cartel de jogo online baseado em Malta, com ramificações em Portugal. Vamos interrogar Vasco e Inês separadamente. Pode haver mandados internacionais. Enquanto falava, pensei em Vasco na cela fria. Talvez arrependido, talvez planeando a próxima manipulação. Lembrei-me de um episódio da infância. Aos 10 anos, ele roubara moedas da caixa da pastelaria para comprar cromos de futebol. E quando confrontado, chorara prometendo nunca mais. Leonor perdoara, mas eu insistira em que trabalhasse uma semana a limpar fornos como lição. A misericórdia sem consequência cria monstros, dissera ela então. Agora via o resultado. Ao sair da esquadra, o sol poente tingia o céu de laranja sobre o rio, e parei num banco no miradouro da Senhora do Monte, onde casais namoravam e músicos tocavam guitarras portuguesas. Eulália juntou-se a mim mais tarde, trazendo pastéis quentes que comprara numa das minhas lojas. Para animar, senhor. Comemos em silêncio, o creme doce contrastando com a amargura interior. Sabe, no Brasil, dizemos que a família é como uma árvore, raízes profundas, mas ramos que podem apodrecer. Talvez precise podar alguns. As suas palavras ecoaram enquanto o crepúsculo caía, luzes acendendo-se na ponte 25 de abril como estrelas artificiais. Decidi então expandir o negócio de forma nova. Abrir uma 8ª pastelaria em parceria com Eulália, incorporando receitas brasileiras, como pão de queijo misturado com pastéis de nata, uma fusão cultural que honrasse as nossas histórias, entrelaçadas. Vamos chamar-lhe Sabores do Atlântico, propus, e ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde a chegada. Mas a noite trouxe reviravoltas. Uma chamada anônima. Senhor Teodoro, fuja. Vasco tem aliados fora da prisão. Eles sabem das provas. O coração acelerou novamente, ecoando o pânico da noite anterior. Corri para trancar portas, ligando para Ramiro. Alguém me ameaça. Pode ser bluff, mas não arrisque. Venha para o meu escritório em Oeiras. Tenho segurança. Parti de imediato, o Uber serpenteando pelas ruas noturnas de Lisboa, passando por fados ecoando de tabernas escondidas. No escritório de Ramiro, um edifício moderno com vista para o mar, esperei enquanto ele contactava a PJ. Eulália, que eu insistira em trazer, tremia ligeiramente. Senhor, talvez eu devesse voltar ao Brasil. Não. Ficamos juntos nisto. A noite alongou-se em vigília, com café forte e conversas sobre sonhos adiados. O dela de abrir um café no Rio, o meu de viajar pela Rota da Seda como Leonor sonhara. Ao amanhecer, Mendes ligou. Prendemos 2 suspeitos em Cascais, capangas dos agiotas, confessaram planos para o silenciar. Vasco nega envolvimento, mas as gravações ligam-no. Alívio misturou-se à exaustão. Caminhamos até uma praia próxima, as ondas lambendo a areia como línguas consoladoras. Eulália pegou numa concha, virando-a nas mãos. Não, mar, tudo se renova. Talvez a sua família também. Mas eu sabia que a renovação exigia cortes profundos, como podar uma videira para que dê uvas doces. Os dias seguintes fluíram em audiências preliminares, onde Vasco apareceu algemado, os olhos vazios evitando os meus. Inês, separada dele, chorava copiosamente, alegando ignorância. O juiz, uma mulher severa de Braga, adiou o julgamento para setembro, citando complexidade internacional. Ramiro sussurrou.
Isto pode arrastar-se, Teodoro. Prepare o coração. Preparei-o visitando o túmulo de Leonor no cemitério dos prazeres, levando flores silvestres e contando-lhe tudo em voz baixa, como se ela escutasse entre os ciprestes. Amor, o nosso filho perdeu-se, mas encontrei uma filha no processo. Eulália juntou-se-me lá uma vez, rezando em silêncio, as nossas preces entrelaçando-se como raízes de oliveiras antigas. Entretanto, as pastelarias prosperavam. Introduzi novas receitas, atraiu multidões curiosas, e Eulália provou-se uma gerente astuta, negociando com fornecedores como uma leoa, protegendo a cria. Uma noite, num concerto de fado no Alfama, ouvi uma canção sobre perda e redenção que me fez chorar. Não por Vasco, mas pela beleza frágil da vida. Eulália, ao meu lado, apertou minha mão. A família escolhe-se, Senhor, e eu escolho ficar. Mas sombras persistiam, rumores de que Vasco planeava apelar da prisão, usando contatos obscuros. Mendes avisou: vigie as costas. Estes cartéis não desistem fácil. Assim contratei um detetive privado, um ex-militar de Angola chamado Joaquim, que vigiava discretamente as lojas e o apartamento. A vida tornara-se uma dança cautelosa entre rotina e paranoia, mas também de descoberta. Aprendi samba com Eulália, ensinei-lhe a fazer pastéis perfeitos e juntos planeamos uma viagem ao porto para expandir o negócio. Numa tarde chuvosa, similar àquela em que tudo começara, recebi uma carta de Vasco da prisão. Pai, perdoa-me. Fui fraco, mas amo-te. Deixa-me explicar. Rasguei-a sem ler o resto, jogando os pedaços no tejo do alto da ponte Vasco da Gama. Ironia poética. Leonor diria que o perdão vem com tempo, não com palavras vazias. E assim, enquanto Lisboa pulsava ao ritmo eterno dos seus elétricos e fados, eu reconstruía, peça por peça, uma existência não de luto, mas de renascimento forjado no fogo da traição e na luz da lealdade inesperada. Eulália tornara-se mais que empregada. Era confidente, parceira em aventuras culinárias que misturavam continentes. O futuro, incerto como as marés, prometia sabores novos, longe das amarguras do passado. Com o sol a escalar o céu de um azul imaculado sobre o porto, onde as gaivotas planavam como mensageiras de boas novas entre as torres da Sé, eu e Eulália desembarcamos do comboio na estação de São Bento, os azulejos centenários contando histórias de conquistas passadas que ecoavam as nossas próprias batalhas recentes. A viagem de Lisboa fora uma fuga planeada às pressas, não só para expandir os sabores do Atlântico com uma nova filial na Ribeira, mas também para escapar às sombras que Mendes alertara. Aqueles fantasmas dos cartéis que, mesmo com prisões feitas, pareciam sussurrar ameaças através de ventos invisíveis. Eulália carregava uma mochila leve, recheada de receitas manuscritas que misturavam o brigadeiro brasileiro com o toucinho do céu português. Os olhos dela brilhando com uma mistura de excitação e cautela, como se cada passo na calçada irregular fosse um teste à nossa recém-forjada aliança. Caminhamos pela Rua das Flores, onde floristas exibiam cravos vermelhos em memória da Revolução de Abril, e o aroma de castanhas assadas competia com o cheiro salgado do Douro. Senhor Teodoro, olhe ali, um espaço vazio perfeito para na nossa loja. Apontou ela, parando diante de uma fachada decadente, mas charmosa, com janelas em arco que davam para o rio serpenteante. O edifício, outrora uma adega de vinho do Porto, exalava potencial. Vigas de madeira expostas, paredes de pedra que poderiam abrigar fornos modernos e mesas comunitárias onde clientes partilhassem histórias transatlânticas. Contactei o agente imobiliário local, um portuense falador chamado Elder Quintas, que chegou de vespa ruidosa, o capacete debaixo do braço e um sorriso que revelava dentes amarelados pelo tabaco. Isto é uma joia, Sr. Alencar. Negócio fechado em 2 semanas, se quiser. Mas cuidado com os burocratas da Câmara. Adoram papelada como tripeiros adoram francesinha. Enquanto o Elder falava, o meu telemóvel vibrou com uma notificação do detetive Joaquim. Suspeito avistado em Lisboa. Homem de sotaque maltês vigiando o apartamento. Fique alerta no norte. O coração apertou-se, recordando-me que a paz era ilusória, como os reflexos tremeluzentes no Douro,
ao entardecer. Eulália notou a minha expressão e tocou-me no braço, os dedos quentes contrastando com o ar fresco outonal. Não estamos sozinhos nisto, senhor. Joaquim é bom, e eu aprendi a farejar problemas no Rio. Lá, as favelas ensinam lições que universidades não dão. As palavras dela, tingidas de uma sabedoria rua a rua, injetaram-me ânimo. Decidimos alugar um apartamento temporário na Baixa, um sótão com vista para a Torre dos Clérigos, onde o sino badalava horas como um lembrete de que o tempo cura, mas também cobra. Os dias no porto transformaram-se num vórtice criativo e investigativo. De manhã, explorávamos mercados. O bolhão, com as suas peixeiras gritando preços de sardinhas frescas e hortaliças viçosas, inspirando-nos a incorporar ingredientes locais nas fusões culinárias. Imagine um pastel de nata recheado com queijo da serra e um toque de pimenta da terra brasileira. Eulália revelava-se uma visionária. Esboçava layouts no papel, sugerindo murais de artistas portuenses que retratassem navios negreiros e caravelas, honrando as raízes amargas e doces das nossas culturas. Não é só comida, senhor. É ponte entre mundos, dizia ela, enquanto provávamos protótipos numa cozinha improvisada, o riso ecoando contra panelas de cobre. À tarde ligava para Ramiro, que atualizava o caso. A PJ encontrou ligações aos cartéis via e-mails de Vasco. Inês está a colaborar, revelando nomes de contatos em Faro. O julgamento avança, mas prepare-se para testemunhar. Eles vão tentar descredibilizá-lo, alegando senilidade ou rancor familiar. A ideia de enfrentar Vasco no tribunal, com olhares cruzados como espadas em duelo, provocava noites insones, onde sonhava com Leonor dançando um vira-minhoto, os pés leves contrastando com o peso da traição. Para distrair, Joaquim juntou-se-nos uma vez. Um homem corpulento com cicatrizes de guerras africanas, ensinando-nos truques de autodefesa num parque junto ao rio. Segure a chave assim como uma arma, demonstrava, enquanto Eulália praticava com determinação feroz, o suor perlado na testa como orvalho matinal. Uma noite, durante um festival de São João, com balões de papel subindo ao céu estrelado e martelinhos de plástico batendo em cabeças alheias, recebemos uma visita inesperada. Mendes, o inspetor, que viajara de Lisboa disfarçado de turista, com boné, de beisebol e câmera ao pescoço. Sentamo-nos numa esplanada à beira-rio, provando vinho verde efervescente e tripas à moda do Porto. Novidades quentes, Alencar. Prendemos o maltês. Chamava-se Gianni, capanga de um boss em Valeta. Confessou planos para sabotar as suas lojas. Talvez incêndios ou contaminação de produtos. Vasco nega, mas as chamadas da prisão ligam-no. As palavras dele, misturadas ao som de foguetes explodindo no céu, pintavam um quadro sombrio. O meu filho, atrás das grades, ainda tecendo teias como uma aranha encurralada. Eulália, ouvindo atenta, interveio. E a Inês? Ela sabe mais? Mendes acenou, os olhos semicerrados contra o fumo de um cigarro. Sim, ela canta como um canário. Revelou que Vasco planeava usar o dinheiro lavado para fugir para o Brasil, ironicamente. Mas agora, com as provas, ele enfrenta 15 a 20 anos. Pena que uma família se desfaça assim, como um azulejo rachado pela chuva. A analogia ressoou em mim. Pensei nas fachadas portuenses, belas mas frágeis, escondendo interiores desgastados. Após Mendes partir, Eulália e eu caminhamos pela ponte D. Luiz, o Rio Negro refletindo luzes como estrelas caídas. Senhor, talvez devamos contratar mais gente de confiança. Conheço imigrantes brasileiros no Porto, cozinheiros talentosos fugindo da violência como eu fugi. Aceitei a sugestão e nos dias seguintes entrevistamos candidatos num café da Ribeira. Uma jovem chamada Lourdes de São Paulo, mestre em doces de coco, um homem idoso, o senhor Baltazar de Pernambuco, especialista em pães artesanais. Cada conversa revelava narrativas de resiliência, fugas de pobreza, sonhos de estabilidade em terras lusas, ecoando a minha própria jornada de um miúdo de aldeia alentejana para dono de império doceiro. Contratamos 3, formando uma equipa multicultural que transformava a nova loja num laboratório de sabores. Bolos de rolo com recheio de ovos moles, quindins ao lado de jesuítas crocantes.
Mas a tranquilidade quebrou-se numa madrugada chuvosa, quando Joaquim irrompeu no sótão, ofegante. Intrusos na loja! Vi dois homens forçando a porta. Corremos para lá, a chuva fustigando como chicotadas, encontrando a fachada intacta, mas um cheiro a gasolina pairando no ar. Uma tentativa falhada de incêndio, repelida por alarmes que Joaquim instalara. A polícia local chegou, luzes azuis piscando contra fachadas molhadas, e Mendes ligou de imediato. Ligação confirmada aos cartéis. Estamos a fechar o cerco. Mandados para buscas em casas de Faro. Eulália, tremendo mas firme, ajudou a limpar o resíduo, os olhos flamejantes. Não nos derrubam, senhor. Somos como o Douro, curvas e curvas, mas sempre a fluir. A experiência uniu-nos mais. Comecei a ver Eulália não só como aliada, mas como herdeira espiritual do legado de Leonor, com a sua intuição afiada e coração generoso. Planeamos uma abertura grandiosa para a loja. Um evento com fado ao vivo, danças folclóricas e degustações gratuitas, convidando a comunidade portuense a celebrar a fusão de mundos. Ramiro enviou atualizações. Vasco quer um acordo. Testemunhar contra os cartéis por pena reduzida. Decisão sua se apoia. Ponderei longamente, caminhando pelas vinhas do Douro num tour improvisado. O solo fértil sob os pés, recordando que até terras áridas podem frutificar com cuidado. Decidi apoiar, não por piedade filial, mas por justiça maior. Desmantelar a rede que envenenava vidas além da minha. Eulália concordou. Perdão não é fraqueza, senhor. É podar para crescer novo. Com o julgamento aproximando-se, regressamos a Lisboa num comboio noturno. As luzes do norte feirem como memórias distantes, enquanto o Tejo nos aguardava com promessas de confrontos e renovações. No horizonte, a silhueta da cidade eterna, com seus segredos enterrados em colinas e revelados em cada amanhecer, sussurrava que a jornada estava longe de acabar, tecida de fios inesperados como os padrões intricados dos azulejos que nos definiam. O comboio noturno chacoalhava como um velho marinheiro contando contos do mar, levando-nos de volta a Lisboa sob um céu caravejado de estrelas que pareciam piscar cumplicidade com os nossos planos entrelaçados. Eulália dormitava ao meu lado, a cabeça encostada no vidro embaçado, sonhando talvez com praias cariocas ou fornos fumegantes de novos doces híbridos, enquanto eu velava os pensamentos, remoendo a decisão de apoiar o acordo de Vasco. Não como um pai, indulgente, mas como um homem que via na justiça uma teia maior, capaz de enredar tubarões além do meu próprio sangue. O Douro ficara para trás, com as suas vinhas retorcidas como veias antigas, e agora o Tejo aproximava-se, largo e sereno, refletindo as luzes da capital que nos aguardava, com tribunais frios e audiências quentes. Chegamos à estação de Santa Apolônia ao raiar do dia, o sol nascendo sobre o rio como uma laranja madura, tingindo as águas de tons avermelhados que evocavam as papóilas do Alentejo onde eu crescera, correndo descalço por campos que cheiravam a terra, fértil e promessas simples. Joaquim esperava-nos na plataforma, o corpo imponente disfarçado por um casaco discreto, os olhos varrendo a multidão como um farol em noite de nevoeiro. Bem-vindos de volta, Sr. Teodoro. Tudo calmo em Lisboa, mas Mendes marcou uma reunião urgente no seu escritório. Novos desenvolvimentos. Inês quer falar consigo em privado. As palavras dele, proferidas num sussurro rouco com sotaque angolano, plantaram sementes de curiosidade misturada à desconfiança. Inês, a nora que outrora sorria com dentes perfeitos em jantares forçados, agora uma peça solta no tabuleiro deste xadrez sombrio. Dirigimo-nos ao escritório de Ramiro, em Oeiras, passando pela marginal onde ondas batiam contra rochedos como aplausos ritmados, e o ar salgado infiltrava-se no carro, limpando os resquícios de fadiga da viagem. Eulália, desperta agora, ajustava o lenço colorido no pescoço, um presente de Lourdes, a nova contratada do Porto, tecido com padrões africanos que simbolizavam força. Senhor, acha que Inês vai pedir perdão? Ou é mais uma armadilha, como aquelas redes de pesca que enganam peixes incautos? Perguntou ela, os olhos castanhos refletindo a paisagem em movimento. E eu respondi com um encolher de ombros, recordando Leonor e as suas metáforas marítimas. O Ioná, oceano esconde correntes,
mas também tesouros. Vamos mergulhar com cuidado. No escritório, um espaço moderno com janelas panorâmicas que emolduravam o Atlântico como um quadro vivo, Ramiro aguardava com pilhas de papéis e um café fumegante, o bigode tremendo ligeiramente ao relatar. Inês concordou em testemunhar plenamente contra Vasco e os cartéis, mas insiste em falar consigo primeiro. Diz que tem informações que só partilhará diretamente. Algo sobre uma conta secreta em nome de Leonor, aberta anos atrás. O nome da minha falecida esposa, proferido assim, cortou como uma faca afiada em pão fresco. Leonor, com os seus livros de Jamaninidu, contabilidade impecáveis e sonhos de viagens por Cabo Verde, teria uma conta oculta? Eulália franziu o sobrolho, cruzando os braços como uma guardiã. Cuidado, senhor. Ela é astuta como uma raposa no mato. A reunião com Inês ocorreu numa sala neutra da PJ, monitorizada por Mendes, que se posicionava como uma estátua viva, os braços cruzados e o olhar penetrante. Inês entrou algemada, o vestido simples contrastando com o luxo passado. O cabelo loiro despenteado como se as noites na cela tivessem roubado o seu brilho. Sentou-se à mesa de metal frio, os olhos vermelhos fixando-se nos meus com uma mistura de remorso e cálculo. Teodoro, obrigada por vir. Eu não queria nada disto. Vasco arrastou-me para o abismo, mas há algo que precisa saber. Anos atrás, quando Leonor estava doente, Vasco convenceu-a a abrir uma conta offshore nas Canárias, alegando ser para impostos. Usou-a para lavar o dinheiro dos jogos. Há 500 mil euros lá, intactos. Posso dar-lhe os detalhes, em troca de uma recomendação leniente no meu processo. As palavras dela fluíram como um rio caudaloso, carregando detritos de verdades e mentiras. Mendes interveio, anotando furiosamente. Isso liga Vasco a fraudes antigas. Vamos verificar. Eulália, esperando do lado de fora, ouviu o resumo e sugeriu. Senhor, use isso para recuperar o que é seu, mas não confie cegamente. No Brasil, dizemos que promessas de traidores são como nuvens. Bonitas, mas passageiras. Decidi prosseguir com cautela, autorizando Ramiro a investigar a conta, que se revelou real. Fundos esquecidos, agora congelados pela justiça, mas potencialmente restituíveis após o julgamento. Os preparativos para o tribunal intensificaram-se como uma tempestade se formando no horizonte atlântico. Visitei as pastelarias em Lisboa, supervisionando expansões. Na de Alfama, introduzimos um canto de leitura, com livros de autores lusófonos, honrando Leonor, que adorava Camões e Mia Couto. Em Belém, Eulália treinava a equipa em workshops de fusão, misturando acarajé com bolas de Berlim, atraindo críticos gastronômicos que elogiavam a inovação em artigos de jornais como o Público. Joaquim reforçou a segurança, instalando câmaras ocultas que capturavam não só intrusos, mas também momentos de humanidade. Clientes idosos partilhando memórias de revoluções passadas enquanto provavam doces. Uma tarde, durante uma caminhada pelo Parque das Nações, com o vento carregando ecos de exposições mundiais antigas, recebi uma chamada de Mendes. Descobrimos mais. O cartel planeava usar as suas lojas para distribuir contrabando disfarçado em embalagens de pastéis. Prendemos um fornecedor em Setúbal. Vasco sabia, Inês confirmou. A revelação transformou a minha fúria em determinação gelada. Imaginei Leonor, com o seu avental farinhento, horrorizada com tal profanação. Eulália, ao saber, propôs uma contraofensiva simbólica. Vamos criar uma linha de doces solidários, doando lucros a vítimas de vícios. Transformar veneno em mel. O julgamento iniciou-se num tribunal de Lisboa lotado, com jornalistas aglomerados como gaivotas famintas, flashes piscando contra vidros embaçados pela umidade outonal. Vasco apareceu magro, os olhos fundos evitando os meus, enquanto Inês sentava-se separada, o testemunho dela fluindo como um rio confessional. Detalhes de reuniões clandestinas em vilas algarvias, transferências para Malta, ameaças de capangas com sotaques estrangeiros. Ramiro interrogava com precisão cirúrgica, extraindo confissões que pintavam Vasco não como vítima, mas como arquiteto ambicioso de um império podre. Durante um intervalo, aproximei-me de Vasco no corredor, o ar carregado de tensão como antes de uma tourada.
Filho, por que não paraste quando podias? Leonor ensinou-te melhor. Ele ergueu o olhar, lágrimas escorrendo. Pai, o vício consumiu-me como fogo em palha seca, mas ajudei a PJ agora. Mereço uma chance. Eulália, observando de longe, murmurou. Cuidado, senhor. Lobos mudam de pelo, não de natureza. As sessões prosseguiram, revelando camadas, testemunhas de faro descrevendo festas luxuosas financiadas por dívidas, agentes malteses ligando o cartel a redes europeias. Mendes apresentou provas digitais, incluindo e-mails que Vasco enviara de Cascais, planeando a noite fatídica com detalhes frios. Eu testemunhei por último, a voz firme ecoando na sala. Construí tudo com honestidade, para um legado puro. Vasco escolheu sujar isso por ganância. O juiz, um homem de Coimbra com voz grave, ponderava, o martelo suspenso como uma espada de Damocles. Fora do tribunal, a vida pulsava. Eulália organizou um evento beneficente nas pastelarias, com músicos de rua tocando mornas cabo-verdianas, angariando fundos para a reabilitação de viciados. Uma forma de curar feridas coletivas. Joaquim relatou calmaria. Os cartéis recuam com prisões em cascata. Ramiro confirmou a recuperação da conta de Leonor. Os fundos voltam para si, Teodoro. Use-os para crescer. Numa noite estrelada, subimos ao castelo de São Jorge, o vento sussurrando segredos medievais pelas muralhas. Eulália partilhou uma história da sua avó baiana sobre espíritos que guiam os perdidos. Talvez Leonor mande anjos disfarçados como eu. Abraçamo-nos platonicamente, selando uma parceria que transcendia negócios. Uma família forjada em provações, com raízes profundas como as de uma oliveira centenária. O veredito veio como um trovão. Vasco condenado a 18 anos, com possibilidade de redução por bom comportamento. Inês a 8, por colaboração. Os cartéis desmantelados em Portugal, com extradições pendentes. Saí do tribunal para uma Lisboa banhada em sol poente. O Tejo brilhando como ouro líquido. Pronto para novos horizontes. Uma viagem ao Brasil com Eulália, para buscar inspirações culinárias em feiras de Salvador. Tecendo fios de futuro, onde o passado se dissolvia como açúcar em chá quente. A vida caprichosa como as curvas do rio oferecia renascimentos inesperados. E eu, Teodoro, abraçava-os com braços abertos, guiado pela memória de Leonor e pela luz de aliados improváveis. Com o veredito ecoando ainda nos corredores do tribunal como o ressoar distante de sinos da Sé, de Lisboa em dia de procissão, saí para as ruas banhadas por uma garoa fina que transformava o empedrado em espelhos tremeluzentes, refletindo fachadas, amarelas e azuis que pareciam sussurrar segredos de séculos passados. O ar carregava o cheiro de castanhas quentes, vendidas por ambulantes encapotados, misturado ao salitre do Tejo que serpenteava ali perto, indiferente às vitórias e derrotas humanas. Eulália esperava-me à porta, envolta num chale bordado que trouxera do Brasil, com padrões de orixás que simbolizavam proteção. Um talismã contra as tormentas que, mesmo com Vasco atrás das grades, pareciam pairar como nuvens teimosas no horizonte. Senhor Teodoro, acabou-se a página sombria, disse ela, o sotaque carioca dançando nas palavras como ondas em Copacabana. Agora viramos para capítulos de luz. A viagem ao Brasil, lembra? Salvador nos espera com acarajés quentes e ritmos de axé que curam almas feridas. Aceitei o braço que ela oferecia e caminhamos pela Baixa Pombalina, passando por lojas de ginginha, onde velhos bebiam shots vermelhos como sangue de dragões. Lendários conversando sobre o futuro como se o passado fosse uma pele velha, descartada por uma cobra renovada. Joaquim seguia-nos à distância discreta, o vulto dele misturando-se aos turistas que fotografavam arcadas neoclássicas, garantindo que nenhum resquício dos cartéis ousasse aproximar-se. As prisões em cascata haviam decapitado a hidra, mas cabeças, menores podiam regenerar-se em sombras. Ramiro ligou enquanto subíamos a Rua Augusta, o arco triunfal erguendo-se como um portal para redenções. Teodoro, os fundos da conta de Leonor foram liberados. 500 mil limpos, após impostos e multas. Invista na expansão, ou talvez numa fundação em nome dela, ajudando viciados como Vasco poderia ter sido salvo.
A ideia germinou em mim como uma semente em solo úmido alentejano. Criar a Fundação Leonor Alencar, dedicada à reabilitação através de programas culinários onde ex-viciados aprendessem ofícios de pastelaria, transformando farinha e açúcar em ferramentas de reconstrução pessoal. Eulália animou-se com a visão. No Brasil, poderíamos partnering com ONGs em favelas do Rio, trocando receitas, o seu pastel de nata com o nosso feijão tropeiro, criando empregos que unem oceanos. Planeamos a viagem para daí a 2 semanas, comprando bilhetes num café do Rócio, onde pombos bicavam migalhas como mendigos eternos, e o vapor de bicas subia como névoas de sonhos concretizando-se. Mas antes da partida, Mendes convocou-nos para uma última reunião na PJ, num edifício cinzento à beira-rio, onde o sol poente pintava janelas de tons alaranjados, evocando incêndios controlados que purificam florestas. Alencar, a pontas soltas, explicou ele, espalhando mapas e fotos sobre a mesa como um cartógrafo, revelando terras inexploradas. Um ramo do cartel fugiu para o Brasil. São Paulo, especificamente. Coincidência com a vossa viagem? Talvez não. Fiquem atentos, enviarei contatos da Polícia Federal lá. Eulália trocou olhares comigo, os dedos tamborilando na mesa como ritmos de samba nervoso. Senhor, isso cheira a armadilha, mas também a oportunidade. Talvez possamos ajudar a fechar o ciclo como fechar um livro com final justo. Preparamo-nos com astúcia. Joaquim treinou-nos em códigos de emergência via app, disfarces simples como chapéus e óculos que transformavam rostos comuns em enigmas, e contatos locais. Um primo dela em Salvador, um ex-polícia que virara chefe de moqueca, prometendo olhos vigilantes em ruas coloridas do Pelourinho. Os dias intermédios fluíram em efervescência. Visitei Vasco na prisão de Caxias, uma fortaleza sombria onde o eco de grades clangorosas lembrava correntes de escravos ancestrais. Ele sentava-se atrás de vidro grosso, o rosto marcado por rugas prematuras como mapas de rotas erradas. Pai, a redução de pena, graças a si. Vou estudar lá dentro, talvez direito, para ajudar outros como eu. As palavras soavam sinceras, mas Leonor ensinara-me a discernir tons. Filho, ações falam mais que promessas. Prove-se mudado e talvez um dia reconectemos. Como rios que se separam mas voltam ao mar. Deixei a prisão com o coração dividido como o Tejo em marés, mas Eulália esperava fora, com um piquenique improvisado de queijos e vinhos alentejanos num parque próximo, onde crianças corriam atrás de bolas como ecos da inocência perdida de Vasco. Não se torture, senhor. Ele colheu o que plantou. Agora, plantamos flores novas. Comemos sob carvalhos centenários, planeando o itinerário brasileiro. Salvador para festas de candomblé e mercados de especiarias, Rio para visitas a confeitarias de rua, São Paulo para negociações com fornecedores de cacau orgânico e, subrepticiamente, meetings com a PF para partilhar dados sobre os fugitivos. A partida chegou no aeroporto de Lisboa agitado, com vozes em múltiplos idiomas, misturando-se como ingredientes num caldeirão global, e o avião decolou rumo ao Atlântico, cortando nuvens como uma faca em bolo fofo. No ar, Eulália mostrou-me fotos da filha no telemóvel, uma adolescente sorridente em uniforme escolar, sonhando com estudos em Portugal. Ela virá um dia, senhor. Graças ao emprego que me deu, mando dinheiro para o futuro dela. Contei-lhe de histórias de Leonor. Como ela dançava valsa em festas de aldeia, os pés leves desafiando gravidade, e como sonhava com viagens que a doença roubara. Agora viajo por ela, confessei, o avião balançando suavemente como um berço aéreo. Aterramos em Salvador sob um sol equatorial que banhava tudo em ouro líquido, o ar úmido carregado de cheiros de dendê frito e incenso de terreiros. O primo de Eulália, um homem alto chamado Otávio, com dreadlocks e sorriso largo, como a Baía de Todos os Santos, recebeu-nos com abraços quentes e um carro antigo que rangia pelas ladeiras empedradas do Pelourinho, onde casas coloniais, pintadas de cores vivas, ecoavam o barroco português com toques africanos. Bem-vindos à Terra da Magia, disse ele, guiando-nos a um sobrado restaurado, onde o vento do mar entrava por janelas abertas, carregando sons de atabaques distantes.
Os primeiros dias foram um turbilhão sensorial. Mercados fervilhantes onde provamos acarajés crocantes recheados de vatapá, inspirando variações para os nossos pastéis. Imagine um com recheio de camarão, seco e coco ralado. Fusão luso-baiana que faria Leonor sorrir do céu. Eulália negociava com vendedoras de rua, trocando segredos culinários como moedas antigas, enquanto eu observava rituais de candomblé num terreiro escondido, os tambores pulsando como corações coletivos, ensinando-me sobre renascimentos espirituais que transcendiam traições familiares. Mas Mendes ligara. Os fugitivos estão em São Paulo, num armazém disfarçado de importadora de café. A PF planeia uma operação. Fiquem longe, mas se virem algo, reportem. Otávio, revelando-se informante informal, levou-nos a uma rede de contatos. Chefes underground que misturavam sabores indígenas com europeus e agentes disfarçados que sussurravam. Dicas em feiras noturnas. Numa noite de lua cheia, durante uma roda de capoeira na praia, onde corpos giravam em acrobacias fluidas como ondas, recebi uma mensagem anônima. Cuidado no rio. Aliados de Vasco lá. O coração acelerou, ecoando os gingados ritmados. Mas Eulália, dançando ao meu lado com graça inata, sussurrou. Somos mais fortes juntos, Senhor. Como raízes de manguezal, entrelaçadas contra a maré. Voamos para o rio, a cidade desdobrando-se abaixo como um tapete de montanhas e favelas. O Cristo Redentor erguendo braços como um abraço eterno. Hospedamo-nos num hotel modesto em Copacabana, onde ondas batiam na areia dourada como aplausos incessantes, e exploramos confeitarias de rua, brigadeiros cremosos que Eulália adaptou com toques de canela portuguesa, criando protótipos que testamos com transeuntes curiosos. Um sucesso instantâneo, com pedidos de encomendas fluindo como a multidão no calçadão. Mas a sombra persistia. Joaquim, agora remotamente, alertou sobre vigilância. Notamos um homem de óculos escuros seguindo-nos num bonde para o Pão de Açúcar, onde o pôr do sol tingia a baía de vermelhos flamejantes. Confrontamo-lo num café escondido, Otávio ajudando. Era um ex-associado dos cartéis, desertor em busca de asilo, oferecendo dados cruciais sobre esconderijos em São Paulo. Vasco mencionava-o em chamadas. O velho teimoso dizia. Mas eu vi o erro, ajudo agora. Troca de informações selada com cafés fortes e Mendes coordenou. A PF usaria os detalhes para uma batida, fechando o último capítulo transatlântico. Eulália, astuta, gravou tudo num app seguro, os olhos brilhando como estrelas sobre o corcovado. Senhor, transformamos veneno em remédio, como alquimistas de outrora. São Paulo recebeu-nos com o caos de avenidas intermináveis e arranha-céus que furavam nuvens cinzentas. O ar poluído contrastando com o verde dos parques onde paulistas corriam como formigas industriosas. Encontramo-nos com fornecedores de cacau em feiras orgânicas, negociando contratos que expandiriam os sabores para a exportação. Mas a operação da PF eclodiu numa noite chuvosa. Sirenes ecoando por armazéns periféricos, prisões televisionadas que Mendes confirmou por videochamada. Acabou, Alencar. Os últimos tentáculos cortados. Graças à vossa coragem indireta. Regressamos a Lisboa semanas depois. O avião cruzando o Atlântico como uma ponte aérea de vitórias, carregados de receitas novas, contatos frescos e uma fundação lançada virtualmente. Durante o voo, Eulália trouxe a filha para Portugal, matriculando-a em escolas lisboetas, e juntas abriram uma filial em Oeiras com toques brasileiros. Paredes pintadas de murais de carnaval, misturados a azulejos, onde clientes dançavam ao som de bossa nova, enquanto provavam fusões doces. Vasco escreveu da prisão. Cartas humildes sobre terapia e remorso, que eu respondia com cautela, plantando sementes de possível reconciliação futura, guiado por Leonor que, em sonhos, aprovava com sorrisos etéreos. A vida desdobrava-se agora em camadas ricas como um bolo de camadas. Expansões para o Minho, parcerias com chefes africanos em Luanda e noites de fado onde Eulália cantava com voz rouca, honrando raízes compartilhadas.
Joaquim tornou-se sócio silencioso, Ramiro conselheiro eterno, e Mendes um amigo improvável em jantares de bacalhau. O tejo fluía eterno, carregando memórias para o mar, enquanto eu, Teodoro, navegava correntes novas, ancorado na lealdade que florescia onde traição outrora murchara. Um mosaico vivo de renascimentos, tecidos com fios de oceanos cruzados e corações resilientes. O avião aterrissou em Lisboa com um solavanco suave, como se o Atlântico relutasse em nos libertar das suas correntes invisíveis. E o ar da capital invadiu a cabine misturado a cheiros de combustível e saudades tropicais que Eulália carregava nos olhos úmidos, recordando as despedidas da filha, agora instalada no internato perto do Chiado, onde aulas de português se entrelaçavam com lições de samba improvisadas. Desembarcamos no terminal agitado, onde malas rodopiavam em esteiras como planetas errantes. E Joaquim surgiu das sombras das chegadas internacionais, o corpo atarracado agora bronzeado por uma missão paralela em Cabo Verde, que ele mencionara, vagamente. Assuntos pendentes com velhos camaradas, dissera, sem elaborar. Mas os olhos contando volumes de lealdades forjadas em guerras esquecidas. Bem-vindos ao ninho, Sr. Teodoro. Ramiro espera no carro. Há ventos novos soprando dos tribunais. Apelos de Vasco, mas também oportunidades além-mar. Caminhamos pelo estacionamento sob um céu cinzento que ameaçava chuvas outonais, o tipo que lava ruas e almas em iguais medidas. E Ramiro, ao volante de um velho Citroën que rangia como ossos cansados, acenou com o bigode eriçado de excitação. Teodoro, as sementes que plantaram no Brasil brotaram rápido. Contatos em Salvador enviaram propostas para franquias. Imagine sabores do Atlântico em barracas de praia na Bahia, misturando nossas bolas de Berlim com cocadas frescas. Mas primeiro o apelo de Vasco. Ele alega novas provas de coação pelos cartéis remanescentes, querendo redução para 12 anos. Mendes diz que é viável, se testemunharmos a seu favor, uma ponte queimada que talvez se reconstrua com cinzas frias. Eulália sentou-se no banco de trás, ajustando a saia florida que comprara num mercado de Olinda, padrões de rendas nordestinas, dançando ao ritmo do carro que serpenteava pela A5 rumo ao centro. Senhor, pense bem, Vasco escreve cartas como poemas arrependidos, mas no Rio vi homens como ele, charmosos na superfície, vazios por baixo, como cocos secos. Use isso para a fundação. Convide-o a participar remotamente, ensinando receitas da prisão, transformando grades em grades de forno. A ideia dela, tecida com fios de compaixão pragmática, aprendida nas ruas do Morro da Providência, iluminou-me como os faróis cortando o crepúsculo precoce. Decidi consultar Mendes num jantar improvisado, num tasco de Marvila, onde lampreias grelhadas sibilavam em pratos de barro, e o vinho da casa fluía como confissões noturnas. Mendes chegou cheirando a tabaco úmido, o casaco amarrotado de dias longos na PJ, e espalhou documentos sobre a mesa pegajosa. Relatórios interpolados de São Paulo, fotos granuladas de fugitivos algemados em aeroportos, e um dossiê sobre remanescentes malteses que se infiltravam em redes de jogo online disfarçadas de apps de culinária. Ironia cruel, considerando nosso império doceiro. Alencar, o apelo de Vasco tem mérito parcial. Gravações mostram ameaças explícitas, mas ele escolheu o mergulho. Apoie com condições. Terapia obrigatória, restituição via trabalho comunitário pós-liberdade. E para vocês, a Fundação Leonor ganha subsídios europeus se expandir para programas transfronteiriços, ligando reabilitação em Portugal a centros no Brasil. Comemos em silêncio ponderado, o som de garfos tilintando contra o burburinho de operários, locais discutindo futebol, e sair dali com um plano esboçado em guardanapos. Integrar Vasco remotamente na fundação, ensinando detentos a fazer pães de queijo infundidos com ervas alentejanas. Um fio tênue de redenção esticado sobre abismos familiares. Os dias subsequentes desabrocharam em um caleidoscópio de iniciativas. Visitei a nova filial em Oeiras, onde murais de carnaval pulsavam com cores vivas contra azulejos frios. E Eulália dirigia uma aula magna para aprendizes, ex-viciados de centros. Lisboetas misturados a imigrantes angolanos que moldavam massas com mãos calejadas por jornadas atlânticas.
Vejam, o segredo está na paciência, explicava ela, amassando dough com ritmo hipnótico, enquanto eu observava da porta, notando como a filha dela, agora uma adolescente de risos fáceis, ajudava a decorar bolos com motivos de quilombos e castelos. Moros. Joaquim, transformado em instrutor de segurança, ensinava o grupo a identificar ameaças sutis. Olhos que demoram demais, sombras que seguem curvas erradas, transformando a cozinha em arena de vigilância sutil. Uma manhã de nevoeiro denso, similar aos que envolvem o Douro em mistérios, recebi um pacote anônimo no apartamento do bairro Alto. Um envelope pardo com selos brasileiros, contendo um pendrive e uma nota manuscrita em caligrafia tremida. De um desertor, provas finais contra os malteses. Use com sabedoria, ou queime. Pluguei-o no computador antigo de Leonor, o ecrã piscando a vida como um olho sonolento, revelando vídeos granulados de reuniões em cafés paulistas, vozes sussurrando nomes que Mendes confirmaria mais tarde como chaves, para desmantelar células remanescentes. Eulália, ao ver, cruzou-se como em reza. Senhor, isso é ouro perigoso, como minas nas serras mineiras, ricas mas explosivas. Entregue a Mendes, mas copie para Ramiro, seguros contra traições tardias. A entrega ocorreu num encontro clandestino no Jardim Botânico, onde palmeiras imperiais balançavam como sentinelas exóticas, e Mendes, disfarçado de jardineiro com tesouras, na mão aceitou o drive com um aceno grave. Isso fecha o cerco global, Alencar. Interpol agradece. Talvez uma medalha discreta para si e Eulália. Caminhando de volta pelas alamedas perfumadas de jacarandás importados, refleti sobre ironias. O filho que quase me destruiu agora pavimentava caminhos de justiça involuntária, como rios que erodem montanhas para criar vales férteis. Eulália juntou-se a mim num banco sob uma figueira centenária, partilhando mangas frescas compradas num mercado vizinho. No Nordeste dizemos que frutos azedos viram doces com tempo. Vasco pode amadurecer ainda. Mande-lhe uma receita da Leonor, como ponte de sabores. Integrei a ideia na fundação. Pacotes mensais para prisões, com ingredientes e instruções para doces simbólicos. Pastéis de Belém com toques de guaraná, representando fusões de perdão. Ramiro negociou o apelo, reduzindo a pena de Vasco para 14 anos com condicional após 10, condicionado à participação ativa na reabilitação alheia. Vasco respondeu com uma videochamada supervisionada, o rosto na tela pixelado mais sincero. Pai, as suas receitas salvam mais que estômagos, salvam almas aqui dentro. Obrigado por não desistir, como a mãe nunca desistiria. As palavras ecoaram em mim como ecos de fados antigos, melancólicos mas esperançosos, e desliguei sentindo um peso aliviado, como nuvens dispersando após tormenta. A expansão acelerou. Abrimos uma pop-up em Luanda, parceria com chefes angolanos que infundiam muamba em empadas, conectando diásporas lusófonas em redes de comércio ético. Eulália viajou para o Minho, negociando com produtores de leite para cremes orgânicos, retornando com cestos de queijos e histórias de festas rurais, onde viras dançavam até o amanhecer. Joaquim, agora sócio pleno, instalou sistemas de IA para monitorar ameaças cibernéticas, transformando nossas lojas em fortalezas digitais disfarçadas de confeitarias acolhedoras. Mendes, em jantares ocasionais de cozido à portuguesa, atualizava. Os malteses caem como dominós, extradições para Valeta, contas congeladas. Seu legado, Alencar, é mais que doces. É justiça adoçada. Num entardecer violeta sobre o Tejo, subi ao miradouro de Santa Luzia, onde azulejos narravam conquistas navais, e Eulália surgiu com a filha ao lado, as 3 gerações, a minha adotiva, sentando-se em bancos de pedra para assistir ao sol mergulhar no rio, como uma moeda de ouro afundando. Senhor Teodoro, olhe o horizonte, infinito como nossas possibilidades. Vasco escreve que experimentou a receita. Disse que sabe a casa. Rime baixinho, o vento levando o som para o mar, onde ondas teciam tapeçarias de espuma, e soube que a tapeçaria da vida se entrelaçava em padrões imprevisíveis. Traições virando, lições, estranhos tornando-se família,
e sabores cruzando oceanos para curar feridas antigas. O futuro desdobrava-se como um rolo de massa estendido, pronto para moldes novos, com aromas de canela e dendê, prometendo capítulos onde o amargo se dissolvia em doçura perene, guiados por estrelas que Leonor, do alto, alinhava em constelações de esperança renovada.